É uma satisfação estar aqui nessa tribuna para poder falar. Hoje é o dia da bandeira nacional, né? Hoje é o dia da nossa bandeira, um símbolo tão importante que muitas vezes ele é mal utilizado. E não poderia deixar aqui, de cima dessa tribuna, de lembrar essa data importante que nós precisamos valorar cada vez mais, que é a nossa bandeira. Eu quero dizer à minha antecessora, a senadora Gleice Hoffmann, que realmente eu tenho pleno acordo. Eu acho que vai fazer uma falta muito grande os médicos cubanos no Brasil. Há uma dificuldade muito grande do nosso sistema de saúde, que está com muitas dificuldades de funcionamento. Eu mesmo sou pai de uma filha médica. Minha filha acabou de formar faz um ano, mudou para a Itália porque não suporta o tipo de saúde aqui do Brasil, foi estudar lá, fazer a residência lá, tá certo? Então, quer dizer, a gente precisaria melhorar a nossa saúde e não precarizar mais ainda. Então, o médico cubano vai fazer muita falta. E eu sou testemunha ocular, porque estive em Cuba, necessitei do sistema de saúde, conheço, meu sobrinho foi estudar em Cuba, formou, voltou e hoje é um excelente médico. Então, eu quero concordar plenamente com Vossa Excelência e dizer que lamento a atitude ora colocada. Senhor presidente, faz 129 anos da proclamação da República. Senhoras e senhores senadores, na semana passada comemoramos os 129 anos da proclamação da República, ocorrida em 15 de novembro de 1989 e liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, alagoano. Trata-se de uma das datas mais importantes para o país, por seu significado ainda tão atual e presente, que impõe à sociedade brasileira, e muito especialmente ao Senado Federal, uma acurada reflexão, senhor presidente. Antes de falar disso, contudo, eu gostaria de esclarecer a título educativo que a República é a forma de governo, enquanto o nosso sistema de governo é o presidencialismo. E a nossa forma de Estado é a federação. E a forma de poder é a democracia, tão importante nesses momentos conturbados que vivemos. Dito isso, historicamente, o ato da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, foi procedido por movimentos populares pelos 4 cantos do país, senhor presidente. Podemos citar a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, também a Inconfidência Mineira, ambas ainda no século XVIII, a Confederação do Equador e a Revolução Farroupilha, minha nobre presidente, no seu estado. Estas duas já no Brasil do Império. Ainda que cada uma desses episódios possuísse reivindicações diferentes, em vários aspectos tinham em comum a defesa do regime republicano. Com a abolição da escravatura, após a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, a mudança da estrutura social brasileira gerou um grande inconformismo com a monarquia, o que culminaria 1 ano e 6 meses depois com a proclamação da República no Rio de Janeiro, sem derramamento de sangue, mas também sem participação popular ativa, senhora presidente. É interessante destacar como no dia 20 de novembro de 1889, amargurado com a tomada do poder pelos militares e com a deposição do imperador D. Pedro II, o Visconde de Ouro Preto escreveu, abro aspas, a República Brasileira, como foi proclamada, é uma obra de iniquidade. Se não tenho completamente obliterado o parco entendimento que Deus me concedeu, não é infundada a convicção de que não perdurará. A República se levantou sobre os bloqueios de soldadesca amotinada. Vem de uma origem criminosa, realizou-se por meio de um atentado sem precedentes na história e traz uma existência efêmera. Fecho aspas. Isso foi o Visconde de Ouro Preto. E, no entanto, a República chegara para ficar, senhora presidente. Nesses 129 anos de vida republicana, infelizmente, foram poucos os períodos democráticos. A República Velha, encerrada em 1930, caracterizou-se pela alternância do poder entre Minas e São Paulo. Daí o nome República do Café com Leite, respaldada pelo chamado voto de cabresto. Entre 1930 a 1945, o país assistiu à Era Vargas,
que, a despeito dos enormes avanços econômicos e sociais, era uma ditadura do ponto de vista político. Democracia mesmo só veríamos entre 1946 e 1964, e após 1985, com o fim do período militar. Deste modo, dos 129 anos de república, apenas 51 se deram em plena normalidade democrática. Por isso, temos muito que comemorar. Afinal, vivemos o presente, o maior período democrático da história brasileira. E pretendemos que continue assim. Toda a história da nossa república nos remete ao futuro, à reflexão e à necessária ação a respeito do qual o Brasil queremos ser. São enormes os desafios que se colocam à nossa frente. Milhões retornaram nos últimos anos à pobreza e à extrema pobreza. E a desigualdade envergonha a nossa sociedade, lamentavelmente, senhora presidente, e senhores e senhoras senadores ouvintes. No campo da educação, ainda temos um vexame de um contingente enorme de adultos analfabetos. Mesmo entre os escolarizados, o analfabetismo funcional, em que a pessoa teoricamente sabe ler e escrever, mas tem baixa compreensão do significado dos textos ou da matemática. É um problema que atinge números alarmantes, senhora presidente. Na área da saúde, os desafios são gigantescos. Nossa gente tem imensa dificuldade de cuidar da própria saúde e de tratá-la na rede pública. Não é nenhuma novidade que as imensas filas nos postos de atendimento, as condições precárias das instalações, a falta de suprimento hospitalares, mesmo os mais básicos. Por fim, nossa segurança pública é uma verdadeira calamidade. 62 mil homicídios por ano, a maioria de jovens negros ou pardos do sexo masculino, mortos por armas de fogo. Isso para não falar dos furtos, roubos, estupros, da violência doméstica, da violência de gênero ou das cerca de 50 mil mortes anuais no trânsito. Senhoras e senhores senadores, a República que começamos a ser em 1889 já progrediu muito, mas ainda temos um longo percurso a percorrer até chegarmos aonde desejamos. O Senado esteve presente em toda a história republicana do país e está pronto para prosseguir dando sua contribuição em busca de um Brasil melhor para todos os nossos cidadãos. Viva a República, viva a democracia e que assim permaneça. Muito obrigado, senhora presidente.